Eu tô vendo uma pessoa ali que parece o eterno sempre arcebispo da cidade de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara. Um belo dia eu estava em Olinda. E na cidade de Olinda, ali no Cantinho da Sé, ouvindo a palavra de Dom Helder na igreja da Sé, e compus essa canção que talvez vocês não conheçam, dedicada a ele, e que eu queria que vocês cantassem comigo, tá legal? Eu vinha descendo a ladeira, eu vi no sussurro do vento que a vida se dá por inteiro ao homem que é só sentimento. Descendo a ladeira da igreja da Sé, ateu comovido, em busca de fé em Deus, fé na terra, nos astros, nos riachos, nas matas, no ar, no trabalho, fé nos sindicatos, fé nos búzios, nas conchas do mar. Descendo a ladeira da igreja da Sé, descendo a ladeira da igreja da Sé, ateu comovido, em busca de fé em Deus, fé na terra, nos astros, nos riachos, nas matas, no ar, no trabalho, fé nos sindicatos, fé nos búzios, nas conchas do mar. Faça a festa, minha gente, que a festa é sua. Vamos lá.
Quanto mais eu viajo, quanto mais eu vejo o que se passa no meu país e em todos os países, embora eu veja que há gravíssimos pecados sociais, haja estruturas de injustiça esmagando mais de 2/3 da humanidade, haja ameaças terríveis, no entanto, há claros sinais de esperança. Dom Helder vive na memória dos que conviveram com ele, colaboraram com as suas obras, foram beneficiados pelas suas ações pastorais, sociais e políticas, pesquisam seus escritos tão atuais e, sobretudo, naqueles que se empenham em divulgar e reproduzir o seu legado de justiça social, ecumenismo, fraternidade entre os povos e amor incondicional aos pobres. Como gesto concreto de fidelidade ao seu inspirador, o Instituto Dom Helder Câmara, IDEC, mantém o Memorial Dom Helder Câmara, simbolismo do seu pastoreio na Arquidiocese de Olinda e Recife, de onde se projetou como personagem importante na história da Igreja no século XX. Capela de Nossa Senhora da Assunção das Fronteiras da Estância de Henrique Dias, conhecida como a Igrejinha de Dom Helder, em cujas dependências ele escolheu morar. Data de 1646 e foi construída em reconhecimento aos méritos de Henrique Dias em sua luta contra os invasores holandeses. Foi denominada Capela Imperial na visita de Dom Pedro II e reconhecida pelo IPHAN como Patrimônio Histórico em 1949. Dom Helder renunciou à residência oficial de arcebispo de Olinda e Recife, o Palácio dos Manguinhos, e escolheu uma capela cuja beleza reflete simplicidade e humildade, como foi sua vida. Através da sacristia, já se tem acesso à dependência que se tornou sua residência. Reconhecida desde 2006 pelo Ministério da Cultura, através do Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, como Casa-Museu, o Dom viveu aqui por 31 anos. O Instituto Dom Helder Câmara, IDEC, guarda seu estilo original em todos os detalhes. Esse estilo de vida é o simbolismo máximo de sua coerência entre o discurso e a prática por uma igreja pobre e servidora. Birô, onde ele escrevia em todas as madrugadas, com o detalhe de usar apenas a prancheta sacada da peça principal. Sobre o birô, pequenos presentes artesanais, bíblias e livros de consulta. Dom Helder deixou um imenso e precioso acervo literário. Uma pequena representação de sua imensa biblioteca particular. O Dom lia e escrevia com a mesma intensidade. Também tinha o hábito de presentear os livros já lidos. Em cima da estante, figuras nordestinas bem conhecidas, como o Padre Cícero, Cardeal Suenes, amigo colaborador e a voz do Dom nas assembleias do Concílio Vaticano II. Um dos muitos prêmios que recebeu, o Prêmio da Paz Martin Luther King, com uma placa "Eu tive um sonho", símbolo da paz pela qual tanto lutou como fruto da justiça. Dom Helder costumava agitar o mobile sempre que passava. Os mesmos depósitos de vidro que ele mantinha com doces e suspiros. Um cenário que impressiona os visitantes, sobretudo os estrangeiros, pela humildade e o despojamento. Sem janela, apenas com uma fresta da construção original, o Dom não gostava nem mesmo de ventilador. O quarto corresponde à parte posterior do altar. A cama reproduz a simplicidade dos dormitórios dos seminários. Imagens de São Francisco e São Vicente de Paulo identificam Dom Helder com os santos dos pobres, sempre citados em seus escritos. Nesta sala,
Dom Helder recebia autoridades, artistas e mendigos com a mesma fraternidade. A TV é de sua época e a rede indica sua origem cearense. Esta foto na parede da visita de João Paulo II ao Recife reproduz o encontro que teve com o Dom, quando o Papa anunciou: Dom Helder, irmão dos pobres, meu irmão. Seu pequenino jardim, onde conversava com as rosas ainda originais e os jasmins que tiveram de ser replantados. No portão, atendia pessoalmente aos pobres. Na despedida pelo portão ou pela porta da igreja, Dom Helder acompanhava cada visitante, acenava e convidava: volte sempre. A capela, o IDEC, a Casa Museu e o Centro de Documentação Helder Câmara, SEDOC, compõem o Memorial Dom Helder Câmara, que brevemente será construído com exposição permanente dos seus prêmios, vestes e objetos litúrgicos, escritos e dezenas de títulos e prêmios. Muito além da importância desses espaços físicos, a memória de Dom Helder permanece viva em todos os visitantes e pesquisadores, estrangeiros e brasileiros, nos movimentos pastorais sociais criados por ele e em todos os que reproduzem os seus ensinamentos e mantêm as suas obras. Dom Helder Câmara, uma memória que não se apaga. Quanto mais eu viajo, quanto mais eu vejo o que se passa no meu país e em todos os países, embora eu veja que há gravíssimos pecados sociais, haja estruturas de injustiça esmagando mais de 2/3 da humanidade, haja ameaças terríveis, no entanto, há claros sinais de esperança. Na Igreja das Fronteiras, uma velha igreja do tempo do Império, onde ele mora nos fundos, Dom Helder rezou a segunda missa do dia. Logo depois da missa, e antes do compromisso seguinte, ele encontrou um tempinho para mostrar o lugar onde mora há 18 anos. Quando eu cheguei, a residência oficial dos bispos continua sendo o Palácio dos Manguinhos, na Avenida Rui Barbosa. E lá morava o meu bispo auxiliar, que já era auxiliar do bispo anterior. Quando a senhora mãe do meu querido Dom Lamartine, meu bispo auxiliar, chegou, era natural que ele fosse morar com a senhora mãe dele, a grande senhora. Então eu andei procurando um lugar onde morar. Não por exibicionismo, não é, Deus sabe que não é, porque eu acho que chegou o tempo em que os pastores temos que viver mais perto do povo, o que hoje é um anseio muito geral. E o senhor decidiu morar aqui nessa igreja? Então, descobrimos aqui esta igreja, que é uma igreja antiga, tombada pelo patrimônio histórico, e estou morando na metade da sacristia. Agora, esta é a igreja, ali naquele altar, mesmo quando tenho várias missas durante o dia, sobretudo aos sábados e domingos, em geral tem 3, 4 missas, às vezes 5, celebro no pequeno altar, as irmãs vêm, que aqui atrás moram irmãs de caridade. Nós podemos conhecer a sua casa e conhecê-la? Aqui é o altar, né? É a Igreja das Fronteiras. Agora, temos aqui a parte da sacristia. Da sacristia aqui. É. Aqui começa a casa do senhor propriamente dita. É. O senhor trabalha nessa sala. É. Quais são os seus livros preferidos hoje? Bem, isso aqui depende muito do tema que eu tenho que abordar, não é? Quando, por exemplo, eu tenho que ir para uma mesa redonda sobre fome no mundo, quando tenho que seguir para uma palestra sobre a corrida armamentista, sobre paz, depende muito do assunto, né? Aqui atrás moram irmãs de caridade, São Vicente, esse jardim já é delas. E aqui é a pequena cozinhazinha do senhor. Elas me dão uma discreta proteção. Eu celebro todos os dias às 6 horas aqui e depois dá um cafezinho aí. Aqui é o quarto do senhor? Não podemos entrar? Pois não. Em cima da cama Sim. é aquele Cristo da igreja. É o crucifixo da Quer dizer igreja. que o altar está aqui. É, o altar está aí. Né?
aqui atrás. Aquilo ali, em cima da cômoda do senhor. Isso aqui é pelo seguinte, um dia, numa das primeiras viagens, os meus amigos descobriram que, de acordo com o Salmo, eu tinha assim muito encanto pela corça, porque a corça é o símbolo da alma que tem sede de Deus. Então aqui é o quarto do senhor. O senhor dorme em colchão de mola ou não? Hein? Não, é durinho o colchão, né, Dona Helder? Não sei, aí me coloco, eu não sei nem o que é. Aqui também tem Nossa Senhora, que é muito querida. Isso aqui é uma... Posso ler a dedicatória do Milton Nascimento? Posso ler, Dona Helder? Pode. Ao caro amigo e irmão Dom Helder, todas as nossas canções eternamente. Milton Nascimento. Recife, 19 de janeiro de 84. Bonito. Eu vi aqui na porta do quarto do senhor. Isso aí não fui eu, não. Sim, deram pro senhor. Os amigos Dom, aí. se você não existisse, eu inventava você. Não, o que há de delicado aqui é que o meu povo descobriu, naturalmente alguém soprou, que Dom é uma fineza, uma delicadeza. Então eles nem me chamam Dom Helder. Eu tenho reparado aqui em Recife, chamam o Dom, né? Imagina, é como se eu fosse um dom de Deus. E aqui é outra dependência. Aqui é mais para receber os amigos, entendeu? Aqui, esta foto da chegada do Santo Padre. Quando o Papa esteve aqui em Recife. E há um pormenor para o qual eu chamo a atenção. É que como eu não uso solidel, ele teve a fineza de retirar o dele e está guardando aqui na mão. O que ele disse ao senhor quando deu aquele abraço que o Brasil inteiro viu pela televisão? Bem, o que ele disse, eu creio que ele disse de propósito, porque ele sabia que não faltava aqui nesse Brasil que me considere bispo comunista, bispo vermelho, bispo comunista. Então ele, como resposta, e ali estava falando Pedro, ele disse: meu querido Dom Helder, irmão dos pobres e meu irmão. E aqui é a rede, como bom nordestino, é isso, Dom Helder? É porque o cearense, né? O senhor gosta de uma redinha? Agora, é uma rede muito bonita, que isso é uma das especialidades aqui da terra. Uma televisão, qual o seu programa preferido de televisão, Dom Helder? Tem? Olha, você sabe, eu praticamente gosto de todos os programas, porque é claro que eu acompanho o noticiário regional, nacional, internacional, isso é fundamental. Mas eu também gosto muito dos artistas que vêm, né? E, inclusive, para mim é fundamental o pastor estar próximo dos jovens. Eu não entendo da igreja separada dos jovens, como também separada do povo humilde, né? Então, ao lugar de dizer, mas a música hoje é uma coisa horrorosa, são gritos, e não há mais dança, são saltos. Eu gosto de ficar olhando, porque aí precisa primeiro olhar com o máximo de boa vontade. Eu tenho certeza de que esta música estridente está muito na cabeça dos jovens, como o mundo que os adultos estamos entregando a eles. Dom Helder, aqui na sala, eu estava vendo aqui, quando nós chegamos, tem 2 dos prêmios da paz que o senhor ganhou, na verdade. Quais são esses 2, Dom Helder? Esse aqui é o prêmio Martin Luther King Jr. Eu tive a alegria de receber na própria área de vida e de trabalho de Martin Luther King nos Estados Unidos. Eu passei 2 dias no meio dos negros e realmente ele virou bandeira. Aí é que a gente vê, quando um homem luta e às vezes é assassinado, a gente pensa que é o fim, ele ficou maior ainda, incrível. E esse aqui? Esse aqui é o prêmio Thomas Merton. Thomas Merton é um pensador que me ajuda muito. Os 2 são prêmios de paz. São prêmios de paz, né? Olá, me chamo Rosália, eu sou assistente social da Casa do Frei Francisco, Instituto Dom Helder Câmara, e queremos demonstrar a vocês, através desse breve vídeo, os nossos adolescentes, a instituição da Casa do Frei Francisco, e de antemão queremos agradecer a vocês, doadores, que
que assim como Dom Helder, patrono dos direitos humanos, vocês também estão dando essa continuidade a este sonho, a esses projetos acontecerem na vida dos nossos adolescentes e jovens. Obrigada. Meu nome é Jackson, eu tenho 14 anos, sou adolescente do turno da tarde. Bom, aqui na Casa de Frei Francisco é um lugar que eu me sinto confortável, um lugar que eu me divirto, um lugar que eu aprendo, um lugar que eu me alimento. Enfim, eu faço várias coisas aqui. Aqui na Casa de Frei Francisco a gente também tem algumas atividades, tipo informática, programação, matemática, tem leitura, raciocínio lógico, música, várias outras coisas. Bom, aqui eu conheci muita gente, muito amigo meu, que eu tenho certeza que eu vou levar para minha vida adulta. Os educadores também se tornaram pessoas importantes para minha vida, pessoas que viraram amigo também, querendo ou não, né? E é um lugar que vai ficar guardado para minha vida para sempre, sabe? Nunca vai sair da minha lembrança. Oi, meu nome é Murilo, eu tô na Casa de Frei Francisco faz 3 anos. E esses 3 anos pra mim foram maravilhosos, conheci pessoas muito importantes, aprendi muitas coisas, né? E é isso. Oi, meu nome é Rafael Camilo, tenho 12 anos, faço parte da Casa de Frei Francisco, sou adolescente do turno da tarde. E a Casa de Frei Francisco foi um curso que eu entrei, né? Para conseguir entrar para o Jovem Aprendiz. E eu aprendi muita coisa aqui na informática, na português, matemática e etc. Eles me ensinaram muita coisa, estou muito melhor nas matérias, na escola e tal. E isso me faz muito feliz, porque eu não sabia, né? Agora eu sei e agora eu tô feliz. A Casa de Frei Francisco é um lugar muito bom que me faz confortável. Meu nome é Riquelme, tenho 14 anos, sou do turno da tarde e a Casa de Frei Francisco para mim foi uma coisa muito boa, né? Porque eu não fazia nada de tarde e tal. Aí aqui tem várias interações, tem várias brincadeiras, tem várias atividades, né? Que vão ajudar no futuro e é muito importante porque tem gente que realmente precisa muito disso. E aqui é muito bom. Oi, meu nome é Giovana, tenho 14 anos, faço parte do turno da tarde da Casa de Frei Francisco. Meu objetivo aqui é aprender, conheci várias pessoas, amigos maravilhosos, são muito importantes para mim. Também estou aprendendo cada dia mais com os educadores. Tem a disciplina de informática, tem a de reforço de português, matemática, que é uma matéria que eu gosto bastante. E a cada dia eu venho aprendendo mais aqui na casa. Espero que quando um dia eu sair, tenha saído com a mente limpa, que eu tenha aprendido alguma coisa. É isso. Olá, meu nome é Gisele, tenho 14 anos, eu tô há 3 meses na Casa de Frei Francisco e eu tô passando aqui para agradecer a todos os investidores em nome de todos os adolescentes da casa, que vocês continuem doando e participando do nosso sonho, nos ajudando a conseguir um futuro melhor e que continuem doando e através de vocês que venham muito mais e conseguiremos novos projetos e conquistas aqui para casa. Obrigada. Informação para dar para você, um anúncio oficial. O Instituto Dom Helder Câmara do Recife é uma das instituições contempladas este ano pelo Criança Esperança. Continua
falando sobre o Criança Esperança, porque uma das instituições que serão ajudadas pela campanha é a Casa de Frei Francisco, um projeto do Instituto Dom Helder Câmara. A iniciativa atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no Recife e oferece alimentação e aprendizado para um único propósito: a realização de sonhos. A Casa de Frei Francisco, no bairro dos Coelhos, no Recife, há 41 anos, tem transformado a vida de crianças e adolescentes de comunidades vulneráveis ao redor. As manhãs são sempre movimentadas e cheias de sabor. O café da manhã espera pelos estudantes. O Tomás ganhou fama entre os amigos. E dá uma força para o dia a dia. Já chega pensando no que vai ter no cardápio? É, né? Feliz em frequentar essa casa, em poder compartilhar o café da manhã com seus amigos? Uhum. É muito bom, né? Compartilhar e também ficar vindo aqui para a Casa de Frei Francisco. Barriga cheia, lá vão eles para as atividades. As aulas de música despertam vocações e fazem bem para a alma. A Catarine veio matar a saudade. Ela e 3 irmãos já estiveram entre os estudantes por 5 anos. Hoje é arquiteta e artista visual, talentos que descobriu nas oficinas da Casa de Frei Francisco. Eu sonhei com isso, mas eu achei que por muito tempo eu não conseguiria. E aí, aqui eu descobri que eu poderia ser, eu voltei a sonhar de novo. E aí eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, mas eu estou caminhando, assim. Mas eu nunca imaginei chegar em determinados lugares que me fecharam a porta muitas vezes. E agora eu consigo alcançar, assim, sabe? Catarine é espelho para jovens como Sara, órfã de mãe, criada pelos tios. Ela veio atrás de conhecimento e oportunidade para ter uma vida melhor. Meu sonho é ser veterinária, né? Ou se não, polícia civil. E minha mãe, ela sempre me deu um conselho, que é sempre estudar, né, focar no meu estudo. Que isso pode te ajudar, essa passagem aqui pela casa? Com certeza, e como podem me ajudar bastante, principalmente também que a gente tem aulas de matemática e português. Janaína também serve de inspiração. Esteve aqui durante 2 anos, foi encaminhada para um estágio e conquistou o primeiro diploma de curso superior da família. Se tornou advogada. Tem uma representação muito grande na minha vida, inclusive porque foi por aqui que começou toda a minha caminhada, foi aqui na Casa de Dom Helder Câmara que eu comecei a dar os meus primeiros passos na vida profissional, pessoal, social. E como é voltar a esse lugar hoje? É como voltar ao ponto de partida, é emocionante, é lembrar de onde tudo começou. Por ver histórias assim, a Cristiane trouxe 4 netos para o projeto. A mais velha já está estagiando. Um projeto muito bom, excelente, que tira o jovem da rua e dá progresso, né? Eles têm progresso aqui. Durante 41 anos, seu Gestino trabalhou como porteiro na instituição e acompanhou de perto a mudança na vida dos estudantes. Eu trabalho daqui da Casa de Frei Francisco. Tem uns professores para conversar, tem a psicóloga para ajudar, não só as crianças, também os pais, se precisar do psicólogo, a casa tem. A Casa de Frei Francisco abre portas para o futuro. Os jovens permanecem aqui até os 17 anos de idade, quando são preparados e encaminhados para ocupar uma vaga no mercado de trabalho. Pelo menos 400 deles já estão trabalhando. Um suporte importante para concluir os estudos e alcançar os sonhos. Eu estou me preparando para o Jovem Aprendiz e no futuro eu pretendo ser policial. Estou me preparando para o Jovem Aprendiz e quero ser veterinária no futuro. Advogada. E você acha que vai conquistar a partir do que você está aprendendo aqui na casa? Eu acho. Eu tenho muita certeza disso. 60 crianças e adolescentes são atendidos pelo projeto do Instituto Dom Helder Câmara. As aulas de informática são as mais concorridas. Os computadores também são usados para o reforço escolar, noções de cidadania e consciência ambiental. Tudo é bancado por parcerias. Pela primeira vez, um reforço importante vai ajudar a manter a casa e aumentar as atividades. O Criança Esperança abraçou a iniciativa.
Nós vamos ter novas atividades, né, como artes, nós vamos complementar a aula de música, nós vamos ter aula de educação física e esportes, então ainda parte de alimentação, material escolar, material pedagógico, material de limpeza, higiene pessoal. Então tudo isso chega para fortalecer um trabalho que já é realizado graças a muitas parcerias e ajuda de muitas pessoas. Para a gente foi importantíssimo, uma grande alegria. E vocês seguem aqui realizando o sonho que foi de Dom Helder. Exatamente. Dom Helder sonhava, acreditava na juventude, nas crianças e adolescentes, dizia que eles precisavam sonhar com as estrelas, sonhar grande, né? Disse que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, tem que sonhar grande para chegar longe. E é isso que a gente quer que eles acreditem, que eles tenham esperança no futuro. Eu conheci Dom Helder nos anos 60 e posso dizer com orgulho que ele me honrou com a sua amizade. Nós nos vimos algumas vezes ao longo dos anos e o nosso encontro mais marcante, na verdade, não aconteceu, ou aconteceu à distância. É o seguinte, eu fui a Recife fazer um show no ginásio Geraldão e estava lá, a casa cheia, mas o show um pouco morno, talvez houvesse problema de som, talvez eu estivesse tenso, talvez eu não estivesse bem, mas o show ia indo, e em determinado momento eu deixei o palco com os rapazes do MPB4 e fui lá atrás tomar uma água ou um uísque. E nisso alguém me segredou lá atrás, contou baixinho que Dom Helder estava na arquibancada, estava no meio da arquibancada, invisível. Bom, eu fiquei meio sem saber o que fazer, voltei ao palco, cantei uma música e aí disse, este show vai em homenagem a Dom Helder Câmara. Aí o teatro, quer dizer, o ginásio veio abaixo, foi o maior sucesso da noite. E quando terminou o show, eu fui atrás tentar encontrar o Dom Helder, vê-lo, mas ele já tinha ido embora. Naquela época, Dom Helder era praticamente proscrito. Era um proscrito, ele não podia ser citado, a imprensa não falava o nome dele. A gente chegava a temer pela sua vida. Então, mais tarde, nos revimos, comentamos esse episódio e foi dos momentos mais emocionantes que eu tive num palco. Grande Dom Helder. Quanto mais eu viajo, quanto mais eu vejo o que se passa no meu país e em todos os países, embora eu veja que há gravíssimos pecados sociais, haja estruturas de injustiça esmagando mais de 2/3 da humanidade, haja ameaças terríveis, no entanto, há claros sinais de esperança. Ele me chama e diz, meu filho, você, desde que eu me lembro, diz sempre que quer ser padre. Está crescendo e continua a dizer que quer ser padre. Você sabe o que é ser padre, meu filho? E aquele homem, que embora sendo um homem de bem, não era um praticante, me apresentou um retrato de padre, uma figura de padre que eu achei maravilhosa. Ele disse, olha, guarde para toda a sua vida. Padre e egoísmo não podem andar juntos. É uma aberração um padre egoísta. Porque o padre não existe no vácuo. Só existe padre para a glória de Deus servindo aos homens. Ele continuou por aí afora. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, se qualquer um de nós, eu mesmo, nascesse e não tivesse uma casa, nascesse e tivesse que ficar debaixo de uma ponte, nascesse e estivesse morando no cortiço,
É claro, eu não ia ficar preso dentro daquele casebre. É claro que eu partiria para a rua. Ninguém me seguraria. E em 2 tempos, eu não estaria apenas um menino na rua, eu seria um menino da rua. A rua, de certo modo, fica sendo a mãe dos pequenos. E aqui eu queria lembrar aos meus irmãos cristãos de todas as denominações, que a moral nos ensina que quando a situação é de extrema necessidade, os bens se tornam comuns. Quando o menor sai de casa e vai com aquela vontade de trazer um pouco de leite para o irmãozinho pequeno e não tem trabalho, ele sai procurando, acaba encontrando uma correntinha de ouro, sei lá de quê, e se aproveita e tira. Será que isto é roubo? Ou naquela situação tudo se tornou comum, tudo se tornou de todos? É claro, as autoridades muitas vezes não entendem isto. Meus queridos irmãos, quem é que pode dizer, ao ver um trombadinho, que não tem culpa, direta ou indireta, da situação daquela criança? Será que nós já demos tudo o que podemos dar? Ninguém suspeitava que por trás daquela figura miúda e de voz mansa, sempre de batina, se escondia um gigante que não abria mão da doçura, mas fustigava os poderosos. Dom Helder dedicou o trabalho de uma vida a defender os pequeninos, os pobres, os humildes, os fracos. E entre eles, os perseguidos pela ditadura militar, que o consideravam um inimigo tão perigoso que os meios de comunicação foram proibidos até de citar seu nome. Ele dizia que se dava comida a um pobre, era chamado de santo, mas quando perguntava por que ele é pobre, era chamado de comunista. Aujourd'hui dans le monde, passe-lhe mon Brasil, passe-lhe manso da dictature, quelquefois même au-dedans da democracia. C'est et celle qui travaille contre les injustices. C'est et celle qui travaille pour la promotion humaine. Milenar contra o nosso espírito. Metemos o corpo na cama e o espírito que se arrume. Né? Quando há repousos especificamente espirituais, para mim, por exemplo, a natureza. Eu posso estar cansado como estiver. Em contato com a natureza, eu repouso imediatamente. As artes em geral, a música e a dança em particular. Eu chego numa área subhumana aqui do Recife. Nós temos várias, um pouco em todo o Brasil, no mundo inteiro. E me pedem, Dom Helder, fala um pouco a gente aí sobre a dívida da gente. Eu começo a apresentar o problema. De repente uma velhinha, que nem sabe ler nem escrever, diz, Dom Ebes, essa história aí não é agiotagem, não? Eu digo, minha filha, é agiotagem internacional. Mas duvido que especialistas que tenham coragem discordem desta ideia de uma criaturinha que não sabe ler nem escrever. Eu creio que ela nunca viu um dólar. Ela não entende nada de finanças internacionais. Os adolescentes, os jovens é que precisam alimentar-se, né? Na minha idade já não precisa tanto de alimento. E depois há outros alimentos, né? E quando eu me lembro da minha gente sofrida, que não come.
Quando a gente recebe qualquer censura, a gente deve levar muito a sério, porque ai de quem só escuta elogios. Nesse sentido é que é formidável a gente receber ataques também. Se a pessoa só recebe elogio, acaba acreditando que é alguma coisa. E ai de quem acredita no seu próprio valor. Então eu aprendi muito com esta anedota, que embora criado para outros, me foi aplicado muito na hora. Dizem que eu morri e que eu fui para o céu, direto. São Pedro me recebeu com muita alegria, disse, show, que alegria! Olha, até uma festa aí preparada para os amigos já aí dentro. E eu ficava lá sem me mover. Você vai estar pensando que tem algum papel para apresentar? Tem não, está tudo em ordem, pode ir entrando. A festa é preparada lá dentro, estou esperando. E eu continuava sem me mover. Aí São Pedro começava a se inquietar com a história, disse, é engraçado. Muita gente entra aqui, tão afobada para entrar, que eu já tenho tido necessidade de apanhar pessoas no corredor, já tenho trazido de volta. Você tem tudo para poder entrar, não há papel nenhum a apresentar, e fica aí nessa indecisão. Diz que aí eu olhava assim para um lado e para o outro e dizia, São Pedro, e a imprensa, São Pedro? É uma delícia essa história, é uma delícia. Mas agora, eu quero acrescentar, viu, que eu tenho tanta convicção de que é um perigo na pessoa acreditar no seu próprio valor, que quando eu vou entrando para um auditório, eu sei que é aquela multidão enorme, que vai haver muito aplauso, eu, para me proteger da vaidade, que é muito humana, eu digo a Cristo, Senhor, nós somos um desde o batismo. É a tua entrada triunfal em Jerusalém. Eu serei teu jumentinho. Então eu me entro à vontade, recebo aplauso. Eu procurando um lugar onde morar. Não por exibicionismo, não é, Deus sabe que não é, porque eu acho que chegou o tempo em que os pastores temos que viver mais perto do povo, o que hoje é um anseio muito geral. O que há de delicado aqui é que o meu povo descobriu, naturalmente alguém soprou, que dom é uma fineza, é uma delicadeza. Então eles nem me chamam Dom Helder. Eu tenho reparado aqui nesse filme, chamam o Dom, né? Imagina, é como se eu fosse um dom de Deus. Isto já era coisa passada. Houve um tempo em que aqui no Brasil era assim. Se um leigo, uma religiosa, um padre, um bispo, trabalhava diretamente com o povo, meu Deus, é um santo, é uma santa esta religiosa. Mas quando a gente sempre trabalhando para ajudar o pobre, nele descobriu uma presença viva de Cristo, que se identificou com quem sofre. Cristo, quando anunciou o julgamento final, não disse, os pobres tiveram fome, os pobres tiveram sede. Eu tive fome, eu tive sede. Mas quando a pessoa, mesmo continuando a ajudar o pobre, tinha a audácia de falar em justiça. Já viu que palavra mais perigosa? Justiça. Falar em promoção humana. Imediatamente era chamado de comunista. Hoje isto é ridículo. Ele é e sempre foi uma das grandes paixões do povo brasileiro. Houve uma época na televisão que era uma alegria vê-lo aparecer com as suas convocações fantásticas e com a sua palavra carismática, a sua simpatia extraordinária. O brasileiro adorava vê-lo. Aí chegou um momento em que ele desapareceu da televisão. Ele passou mais de 10 anos sem que sua cara, sua voz, sua cara fosse vista, sua voz fosse ouvida no vídeo. E como é minha alegria de entrevistá-lo quando ele voltou à televisão, numa entrevista que foi uma coisa que marcou muito a minha vida. Quer dizer, eu até virei homem de televisão depois dessa entrevista, sem sê-lo. E hoje eu trago ele aqui de volta e é uma glória para mim entrevistar mais uma vez Dom Helder Câmara. Dom Helder, olha nós aqui outra vez. Né? Eu queria falar com o senhor o seguinte, tem uma anedota fantástica que diz aí que eu sinto você, muito cuidado quando você pergunta a pessoa como vai, que ela pode começar a se explicar. Mas é exatamente o que eu quero que o senhor faça. Eu vou perguntar, Dom Helder, como vai você? Graças a Deus vou bem, mas sem esquecer que em fevereiro já estou chegando aos 79. Fevereiro, né? 79. 79. Quer dizer que daqui a 2 anos vamos ter um festão dos 80 aí. Se eu chegar lá. Não, Mas
O interessante, já que você quer que eu conte alguma coisa, é que, naturalmente, eu, ao sair do Rio de Janeiro, fui ser arcebispo de Olinda e Recife, no Nordeste. Quando cheguei à idade limite, o Papa João Paulo II, muito amavelmente disse: olha, a aposentadoria é para a diocese. Enquanto Deus der vida e saúde, continue circulando dentro do Brasil e ao redor do mundo. De maneira que este ano já fiz 8 viagens internacionais e ainda faltam 2. Sem falar, mas aqui dentro, né? Aqui dentro já estive em Belém do Pará, em Porto Alegre, quer dizer, do Oiapoque ao Céu. Imagem do Bloco da Saudade. Helder, o que o senhor espera do Brasil? Quando eu vejo tanto jovem e sei que os adultos passam, que os jovens amanhã estarão governando este país, como é que eu posso ser pessimista? Pessimista nada. Eu confio na juventude, confio primeiro em Deus, mas também confio muito nos jovens. Helder, como é que o senhor está se sentindo nesse momento? Com saudade. Quanto mais eu viajo, quanto mais eu via. Ano novo se repete cada ano. Tem inclusive uma frase que fala: ano novo, vida nova. Né? Mas novo milênio, quem vive este agora, não espere viver o outro aqui na Terra, não. Eu acho meio difícil, né? E já de concreto, o senhor está sentindo alguma coisa, alguma participação com relação ao povo, também às entidades, ou não? Aqui está um exemplo. Por que é que você me convidou? Me convidou porque queria que, de fato, trocássemos impressões sobre um novo milênio sem miséria. Ora, os meios de comunicação social vão longe, vão longe. Não sei se, lidando todo dia com a televisão, você mede de verdade até onde vai a força da televisão. Concordo com o senhor, é verdade mesmo. Às vezes eles se acostumam, chega ali, fala, né? Mas vai longe, vai longe. A responsabilidade por isso também é muito grande, né? Claro. Do que se faz. Uma santa esta religiosa, meu Deus, que criatura, que padre admirável. Mas quando esta mesmíssima pessoa, sempre acudindo a quem está sofrendo, porque mas quem se meter a defender de verdade os direitos humanos, imediatamente é acusado de agitador, de subversivo, de comunista. Mas depois houve outro chamado, maior ainda, de certo modo, chamado à vida divina pelo batismo. É brincadeira o batismo. Quando eu me lembro que a gente fala que o batismo nos dá a graça santificante, isto é, a graça que torna santo. Quer dizer, em rigor, essa história de ser santo, que não é ter visões, que não é fazer milagre. Quem faz milagre é Deus. E ter visões eu acho até meio perigoso. Ser santo é viver a graça que torna santos. Ora, nós temos em nós a Santíssima Trindade. Unido, sem violência e sem ódio, é uma força. Não vamos pensar agora que o povo vai sempre ficar só olhando, só chorando, só se lastimando. Não. O povo está aprendendo, sobretudo nas nossas pequenas comunidades de base, somadas, são uma força grande. Quando, por exemplo, houve alusão ao papel da igreja. O papel da igreja é este. Se entende por política. Eu não tenho medo quando diz a igreja está se metendo em política. Depende do que se entende por política. Se política é sinônimo de preocupação com o bem comum, é preocupação com os direitos fundamentais da criatura humana, política, neste sentido, não é só um direito da igreja, é uma obrigação da igreja. Porque Cristo ensinou que o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, mas ele ensinou imediatamente, mas há outro mandamento igual ao primeiro, amar o próximo. De forma que eu posso deixar, sendo
digno e indignamente ministro de Cristo. Como todo cristão, e ainda mais como todo sacerdote, devo ser presença que lembre a presença de Cristo. Deixar nosso povo aí numa condição de animais. Quem diz isto são as Nações Unidas. O que quer dizer condição infra-humana? Então, trabalhar para ajudar a promoção humana destas massas que estão numa condição que não é humana, neste nosso Brasil, morrer gente de fome no Brasil, haver crianças feridas para sempre na mente porque não tiveram alimentação adequada nos primeiros anos de vida. Mas o que pode acontecer se 92% dos brasileiros estão sem terra onde viver, nem terra onde trabalhar? Agora, graças a Deus, o que o Papa disse é verdade. O Papa deu alerta. A reforma agrária do Brasil não pode fracassar. Ele conhece a nossa situação. Ele sabe que desta vez será possível, perfeitamente possível, uma autêntica reforma agrária, sem ódio e sem violência. Quando eu me vi padre, com 22 anos e meio de idade, a idade oficial seria 24 anos, tive uma licença especial do Santo Padre. Embora eu estivesse na minha querida pequenina Fortaleza, eu disse, olha, se você quer ser padre, como seu pai lhe disse, se você quer realmente deixar-se devorar pelo povo, quer trabalhar pela sua gente, para a glória de Deus, você precisa reabastecer-se. Do contrário, daqui a pouco você está raspando o fundo do poço. Além de religioso, é religioso. É o segundo mandamento da lei de Deus. Está profundamente vinculado da mensagem de Cristo. Cristo nos ensinou a completar o amor a Deus com o amor ao próximo. De maneira que estou inteiramente dentro daquela mensagem que recebi em 15 de agosto de 1931. Mensagem de anunciar a mensagem de Cristo. O importante é guardar a esperança. Enquanto a gente guarda razões para viver, a velhice caminha por fora. Olha aqui, olha os estragos que ela andou fazendo. Mas, enquanto a gente guarda a esperança, a juventude está dentro. Eu me sinto um jovem de coração, um jovem de alma. E sinto que todos aqueles que guardam motivos para viver, razões para viver, continuam, pode a velhice andar por fora, mas continuam jovens de coração. Pareça, o primeiro chamado que Deus faz a todos nós é o chamado à vida. Eu me lembro sempre que qualquer um de nós, por mais importante que seja ou julgue ser, podia não ter nascido. E não dava nem para ninguém perguntar, porque não tinha nem nome. Isto é que mostra como é falta de inteligência essa história de orgulho. Orgulho, vaidade, começa por ser falta de inteligência. Agora, depois desse primeiro chamado maravilhoso, chamado à vida, eu acho uma beleza a expressão brasileira, dar à luz. Né? A mãe dá, o filho entrega a luz que é Deus. Cadê o seu quebrado?
Há 25 anos, exatamente no dia 27 de agosto de 1999, o mundo perdia Dom Helder Câmara, o Dom da Paz. Grande defensor dos direitos humanos, principalmente durante a ditadura militar no Brasil, Dom Helder pregava uma igreja voltada para os pobres. Ele foi arcebispo de Olinda e Recife por 21 anos e também foi um dos fundadores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. No Recife, um espaço guarda a memória e destaca o legado do religioso. Uma construção que atravessa os séculos, a Igreja de Nossa Senhora da Assunção das Fronteiras, herança do século XVII no bairro da Boa Vista, no Recife, remete a um fato importante da história de Pernambuco. O local foi palco de lutas para a expulsão dos holandeses. A capela, erguida como um tributo a Nossa Senhora pela vitória nas batalhas, é tombada pelo patrimônio histórico e ficou conhecida mesmo como a Igrejinha de Dom Helder. O morador mais ilustre viveu nesse endereço durante 31 anos. A estátua, em tamanho natural, recebe os visitantes de braços abertos. A imagem fica na entrada do memorial que leva o nome de Dom Helder Câmara. Aqui, a memória da vida e da obra de uma das maiores personalidades brasileiras do século XX é resguardada. O conjunto arquitetônico é formado pela igreja, o terraço, a casa, que se transformou numa espécie de museu e uma exposição permanente. Bom dia para os amores. Bom dia. O Instituto Dom Helder Câmara é o guardião deste legado. A instituição, sem fins lucrativos, foi criada 40 anos atrás com a participação direta do arcebispo, que pensou em cada detalhe. Ele disse, eu tenho que preservar isso. Então juntou os leigos e disse, isso eu não fiz, eu fiz para a sociedade, eu fiz para vocês, leigos. Então, vamos juntos preservar esse legado. E os estatutos, inclusive, ele ajudou a criar? Foi, ele está a assinatura dele lá no estatuto. A diretoria do Instituto é formada por voluntários. Na mesa ampla, no terraço, eles se reúnem com os funcionários e religiosos para dar continuidade ao trabalho de Dom Helder. Na igreja, a simplicidade como nos tempos do religioso. Mas é na casa, improvisada na antiga sacristia, que tudo lembra o morador que vivia humildemente. A presença de Dom Helder é ainda mais forte na exposição permanente, com 200 objetos e documentos pessoais. Aqui estão a batina, que ele usava no dia a dia, o crucifixo de madeira, que ele trocou pela joia destinada aos bispos, os óculos, o despertador, os cálices e objetos das celebrações litúrgicas. Objetos pessoais dele, como óculos, a caneta, mas também o quanto ele foi premiado internacionalmente, mostrando, né, o compromisso, a missão que ele tinha com a justiça e com a paz, né, a preocupação, né, em projeto de uma sociedade mais justa, né, o combate à fome, o combate à miséria, e todo esse conjunto de prêmios mostra o reconhecimento nacional e internacionalmente que ele tinha, né, em defesa desses valores que eram, além de valores cristãos, eram valores humanos. Entre centenas de títulos, 32 são de doutor honoris causa de universidades do Brasil e do exterior e de condecorações. Uma é especial. Dom Helder Câmara foi o brasileiro que recebeu o maior número de indicações para o Prêmio Nobel da Paz. Ao todo, foram 4. Mas, por interferência do regime militar, ele nunca recebeu essa premiação. Como reação, instituições internacionais criaram um prêmio alternativo na tentativa de corrigir essa injustiça histórica. E essa condecoração está em destaque aqui na exposição.
O Prêmio Nivano da Paz foi entregue no Japão em 1983. Inclusive queriam dar, no dia que entregavam o Nobel, ele disse que não, para não causar maiores constrangimentos ou tumultuação. Na exposição, uma coleção pouco comum de corças, um animal muito numeroso na Europa e que tem simbolismo bíblico. Toda vez que ele ia para a Europa, ele era presenteado com essas corças, e simbolizava essa parte mística espiritual de Dom Helder, que se assemelha à corça àquela do Salmo 42, que ela tinha sede de Deus. Então eles diziam que Dom Helder era aquela pessoa que tinha sede de Deus, buscava a Deus bastante. E era um salmo também que ele gostava muito, Então o bispo corça, digamos assim, os europeus costumavam chamá-lo, Então essa corça simboliza esse Dom Helder que tinha sede de Deus, buscava a Deus. Há 3 graças, entre outras, que Deus me concede. A trilha sonora da exposição são os programas de rádio, onde Dom Helder fazia pequenas crônicas diárias. Um olhar sobre a cidade foi ao ar de segunda a sábado durante 9 anos na Rádio Olinda, que pertence à Arquidiocese. Em nenhuma ocasião guardei a mais leve gota de ódio em meu coração. Isto dá uma ajuda preciosa. Ajuda a saúde, pois o ódio envenena de modo terrível. A exposição registra também a alma de artista de Dom Helder Câmara. Acredite, ele é autor de uma sinfonia chamada de Dois Mundos. Foi uma sinfonia que ele apresentou pelo mundo todo, mais de 40 países, mostrando esses dois mundos, esse norte global sempre muito rico e esse sul global sempre muito explorado, empobrecido. Então, desde aquela época, Dom Helder tinha essa preocupação, Dom já tinha essa percepção e através das artes, ele fazia essa denúncia e esse anúncio. Dom Helder escreveu a letra da música. Através da sinfonia, ele queria tocar a alma das pessoas e levar a uma reflexão sobre as desigualdades. Eu me lembrei da música, porque a música é divina. A música vai aonde a nossa pobre palavra humana não chega de todo. E a música reagiu bem. Quando eu acabo de assistir a Sinfonia dos Dois Mundos, eu sinto que ela foi mais útil do que umas 30 palestras minhas. Dom Helder morreu no dia 27 de agosto de 1999. O corpo dele está sepultado na Sé, em Olinda. Foi um homem de muitos dons, com uma capacidade sem limite de provocar reflexões e saudade. Meio-dia e 51, Dom Helder Câmara ficou conhecido em todo o mundo pelo trabalho em defesa dos direitos humanos. Foi arcebispo de Olinda e Recife por 21 anos e durante esse tempo foi indicado 4 vezes ao Prêmio Nobel da Paz. O processo de beatificação para que a Igreja dê o título de santo a Dom Helder está sendo analisado no Vaticano, mas para muitas pessoas ele já é considerado santo. Igrejinha das Fronteiras, bairro da Boa Vista, no Recife. Este foi o endereço de Dom Helder Câmara por 31 anos. O morador fazia questão de receber quem o procurava. Nós fomos até lá. De casa? Oi. Oi, bom dia. Bom dia, irmã Wanda. Como vai? Beatriz, como é que você vai? Era por aqui que Dom Helder também recebeu visitantes? Por essa mesma porta que Dom Helder recebeu os visitantes. Vamos ver. Muito obrigada. Nada. Logo aqui na entrada a gente vê um jardim. Ele gostava muito de natureza, de plantas. Gostava. E ele, uma das condições da casa dele era que tivesse um jardim e uma roseira. Uma roseira plantada por Dom Helder assim que veio morar aqui em 1968. Ela já quis morrer, mas aí
tiraram os galhos, mas ela sobreviveu. Irmã Wanda conhece como poucos a vida de Dom Helder. Ela acompanhou o religioso desde a chegada ao Recife até a morte, 25 anos atrás. A senhora sente a presença dele aqui? Com certeza, com certeza, com certeza. Isso aqui parece que a gente está vendo Dom Helder chegar quietinho, ou então ia atender alguém lá e voltar, né? Ele ia bem, ele mesmo, não permitia que ninguém atendesse a porta para ele. Ele que abria a porta? Para qualquer pessoa e qualquer hora. Vamos continuar conhecendo a casa? Pois é, aqui é a sala de visita, né? A chamada sala de visita, que Dom Helder dava o nome de sala do trono. Podia ser o pobre de rua, como podia ser o presidente da República, o embaixador, delegações estrangeiras, artistas, todas as pessoas eram atendidas aqui nessa mesa, da mesma maneira. E tem um detalhe aqui que chama a atenção, pessoal, é que Dom Helder era cearense, né? E como um bom cearense, ele não dispensava uma rede. E a gente tem várias fotos dele sentado nessa rede, conversando com as pessoas aqui. Luiz Gonzaga tocando para ele, Dom Helder se balançando e Luiz Gonzaga aqui na cadeira. A gente vai conhecer agora o espaço mais especial da casa, segundo a irmã Wanda, um espaço até místico, né? As pessoas, quando chegam diante do quartinho de Dom Helder, prestam uma reverência, se emocionam. É um lugar muito especial mesmo, né, irmã? Tem gente que chega, se ajoelha, chora, reza, pede para ficar mais um pouco, para a gente deixar, para eles rezarem sozinhos, né? É de extrema simplicidade, né? A cama dos seminaristas, que ele pegou no seminário. Pequena. Pequena igual ao ocupante, né? Dormia de batina. E tinha mais um detalhe. Dom Helder só ocupava um lado da cama estreita, para surpresa da irmã Wanda, que insistia para que ele se deitasse no meio da cama. Eu deito pelo menos no meio. Ele disse, não, eu não posso. Eu digo, por que não pode, que o lado está desocupado? Aí ele disse, porque esse lado daí é o lado de José. José é o anjo da guarda dele, que ele batizou de José. Tudo permanece como ele deixou. Os santos na cômoda, os quadros na parede, a estante com livros em vários idiomas. Dom Helder comia muito pouco e dormia menos ainda. Passava as madrugadas em vigília. Dizia que no silêncio se encontrava com Deus. Isso ele tinha certeza absoluta. Aquele encontro era o momento principal, quer dizer, depois da missa, né? Porque para ele o momento mais sagrado do dia era a missa. Dom Helder celebrava missas diariamente e seguiu assim até o fim da vida. Homem de extrema fé, ele poderá ocupar um lugar nos altares junto com os outros santos. Frei Josiel Gomes é o postulador da causa de beatificação e canonização de Dom Helder Câmara junto ao Vaticano. Todo esse processo que estamos fazendo agora é para culminar justamente na declaração de beato. Para isso será necessário um primeiro milagre. Pós-beatificação, um segundo milagre para a canonização, ou seja, a declaração de santo. Esta aqui é apenas uma parte das cópias do material enviado ao Vaticano no processo de beatificação e canonização de Dom Helder Câmara. São mais de 63 mil páginas, 180 volumes, sem contar a documentação sigilosa. Aqui estão apenas os escritos pessoais de Dom Helder. As comissões do Vaticano vão ter muito material para analisar. O religioso já é considerado um servo de Deus. O processo de beatificação está em andamento desde 2015, por iniciativa de Dom Fernando Saburido, que na época era o arcebispo de Olinda e Recife. Logo que eu cheguei em Recife em 2009, as pessoas me pediam muito isso. E eu tive essa sensibilidade pastoral, né? Porque de fato eu acredito que Dom Helder está no céu, é um homem exemplar para todos nós. Se a igreja vai reconhecer os méritos dele e autorizar que ele seja reconhecido como santo mesmo, para ir para os altares, isso aí é outra questão. Mas que Dom Helder é um santo, não tenho dúvidas disso. Caridade, humildade, muita fé. Dom Helder é um forte candidato a santo. Se me derem rosas, como estão dando, eu quero rosas para meu Deus, nosso Deus. Nós temos tudo o que é possível
para que a igreja o reconheça como santo, né? Desde o testemunho de pessoas que conheceram, que conviveram com ele, uma documentação muito grande, muito densa. Isso ajuda muito na hora de a gente comprovar diante do Vaticano que esse homem viveu realmente em santidade. Para mim ele é santo. Desde em vida que eu já considerava Dom Helder um santo. Porque quando você vê como Dom Helder reagia, você não tinha dúvida não. Então um dia a gente vai ter Dom Helder no altar. Com certeza. De preferência, logo aqui nessa igreja, em todas, né? Ele sendo reconhecido, ele tem direito a ficar em todas, né? Mas aqui, com certeza. Amanhã, na última reportagem da série Os Dons de Helder, vamos ver como Dom Helder Câmara enfrentou um dos períodos mais difíceis da ditadura militar. Vamos também conhecer os grupos de estudo que analisam a vida e os documentos escritos pelo religioso. Esta semana completa 25 anos da morte de Dom Helder Câmara, conhecido como Dom da Paz. Dom Helder foi por 21 anos arcebispo de Olinda e Recife e teve um papel fundamental na aproximação da Igreja Católica com os mais pobres. Criou dezenas de projetos sociais que transformaram vidas em todo o Brasil. Hoje vamos conhecer na série de reportagens Os Dons de Helder, alguns desses trabalhos de caridade e de amor. Quando Dom Helder Câmara morreu, 25 anos atrás, esses adolescentes não tinham nascido. Mas eles sabem que são abraçados por um projeto social que ele criou. Foi ele que criou esta casa, mandou construir e tal. Eu gostei bastante que eu pude entrar aqui e aprender coisas sobre ele. Uma pessoa muito boa, né? Que ajudou muito, porque sem ele nada disso existiria. E eu só tenho a agradecer. A palavra é gratidão. Sem adolescentes de famílias carentes dos bairros dos Coelhos e do Coque, na área central do Recife, recebem 2 refeições por dia, atendimento psicológico, aulas de informática, de música. Se preparam para entrar no mercado de trabalho e correr atrás dos sonhos. Eu quero ser psicóloga, então, sabe, aqui eu tenho uma grande oportunidade de aprender as coisas e também eu creio que aqui vai poder, sabe, me levar a oportunidades muito maiores. Dom Helder sempre se preocupou com os problemas sociais, principalmente com as pessoas mais vulneráveis, a quem ele chamava de feridos de guerra, gente que precisava de um socorro imediato, que não podia esperar. E foi para essas pessoas que ele construiu esse refúgio 40 anos atrás. Aqui hoje funciona a Casa de Frei Francisco. O trabalho começou acolhendo moradores em situação de rua. Tereza Dueri acompanhou desde o início. Ela é uma das fundadoras do Instituto Dom Helder Câmara, responsável pelas obras sociais do religioso. Ele disse: nós somos capazes de transformar esta realidade, certo? Agora, eu não, nós. Ninguém transforma a vida de ninguém. A pessoa transforma a sua própria vida. Mas a gente tem que trabalhar o caminho. As famílias conhecem o poder de transformação que persiste sob a inspiração de Dom Helder. A filha da Rosiane está trabalhando e fazendo faculdade. O sorriso é de uma mãe satisfeita. Muito, muito. Que é muito boa a oportunidade, né? Ajuda também em casa, que a minha mais velha ajudou muito, muito, muito. Aqui, as palavras do arcebispo são como uma profecia. É graça divina começar bem, graça maior persistir na caminhada certa, mas graça das graças é não desistir nunca. E por não desistir, voluntários e funcionários enumeram as conquistas. E a gente tem esses resultados de pessoas formadas, de pessoas trabalhando, de pessoas que mudaram a vida das suas famílias, porque a situação do bairro, né, do local, as pessoas são muito carentes de oportunidades. E a casa possibilita isso. Dom Helder ajudava a todos sem distinção. Foi assim que ele construiu casas para garotas de programa. Ele viu
uma gleba grande que tinha ali perto de Pontezinha. Ele esperou um prêmio, quando ganhou o dinheiro foi lá e comprou. As casas para as prostitutas. Casas, certo? E disse, agora vamos fazer e a casa é nossa. Certo? E ele estava numa grande festa com as prostitutas na inauguração. Foi muito criticado por isso. Muito criticado, mas ele sabia que essa era a sua missão. A missão de fazer o bem sem olhar a quem se estendeu pelos canaviais. O que você faria se ganhasse um prêmio internacional de 180 mil dólares, um pouco mais de R$1 milhão? Dom Helder Câmara usou cada centavo que ganhou do Prêmio Nivano da Paz em 1983 para comprar terras na Zona da Mata de Pernambuco e distribuir para os canavieiros. Era o início de um projeto pioneiro de reforma agrária que transformou a vida de centenas de famílias e seus descendentes até hoje, 41 anos depois. Dom Helder comprou 3 engenhos, num total de 1.500 hectares. Viemos ao engenho Taquari, em Sirinhaém, na zona da Mata Sul de Pernambuco. Entre as 108 famílias que receberam um pedaço de terra, estava a da Edna. A sua avó que ganhou as A terras. minha avó que ganhou a terra. Ela ganhou e criou os filhos, né? Terminou de criar os filhos, os netos, os bisnetos. Ela alcançou até os tataranetos, né? Como a gente chama, e partiu com 101 anos. Ela aprendeu com Dom Helder que a terra é onde vem o sustento e é o que segura a nossa família. E ela aprendeu com ele que nem se dava, nem se vendia, nem se trocava. Ter uma terra para viver e tirar o sustento faz toda a diferença. Edna e o marido, o seu Amauri, cultivam alimentos para os 8 filhos. Aqui a gente planta coentro, cebola, cebolinha, pimentão, alface, girimum, milho, feijão. O que você imaginar a gente planta aqui. Tem criação de galinhas que mantém uma produção diária de ovos. Mas todo dia a gente pega 5, 6, ali tem outro, é 5, 6, 7, 5, 6, 7. Tem horta, muitas frutas, porcos, 2 cabeças de gado, um fogão ecológico construído pela Caritas, outro projeto criado por Dom Helder. Isto é uma pequena experiência, da qual existem vários exemplos no Brasil e que demonstram que quando houver uma autêntica reforma agrária, como se Deus quiser vai haver, vai ser. E tudo isso sem ódio, sem violência. Este é que é o melhor de tudo. Dona Edna tem conquistado os sonhos, um a um. Os filhos estão estudando. A mais velha faz faculdade de odontologia. Uma história que começou a mudar quando um homem pequeno, de batina, chegou ao engenho trazendo lições de fé, de esperança e a determinação de construir um mundo mais justo. Ele foi um anjo enviado por Deus para abençoar nós e nos ajudar. E hoje a gente sobrevive através de Dom Helder Câmara, né? A história dele, o que ele fez, a ação dele de bondade, de amor para com o próximo, hoje é o fruto que Dom Helder deixou. Somos nós aqui, nesse lugar. E Dom Helder Câmara pode ser considerado santo pela Igreja. Amanhã, na série de reportagens Os Dons de Helder, vamos mostrar como está sendo analisado pelo Vaticano o processo de beatificação do Dom da Paz. Meio-dia e 51, Dom Helder Câmara ficou conhecido em todo o mundo pelo trabalho em defesa dos direitos humanos. Foi arcebispo de Olinda e Recife por 21 anos e durante esse tempo foi indicado 4 vezes ao Prêmio Nobel da Paz. O processo de beatificação para que a Igreja dê o título de santo a Dom Helder está sendo analisado no Vaticano, mas para muitas pessoas ele já é considerado santo.
Igrejinha das Fronteiras, bairro da Boa Vista, no Recife. Este foi o endereço de Dom Helder Câmara por 31 anos. O morador fazia questão de receber quem o procurava. Nós fomos até lá. De casa? Oi, bom dia. Bom dia, irmã Wanda. Como vai? Beatriz, como é que você vai? Era por aqui que Dom Helder também recebia os visitantes? Por essa mesma porta que Dom Helder recebia os visitantes. Vamos ver. Muito obrigada. Nada. Logo aqui na entrada a gente vê um jardim. Ele gostava muito de natureza, de plantas. Gostava. E uma das condições da casa dele era que tivesse um jardim e uma roseira. Uma roseira plantada por Dom Helder assim que veio morar aqui em 1968. Ela já quis morrer, mas aí tiraram os galhos, mas ela sobreviveu. Irmã Wanda conhece como poucos a vida de Dom Helder. Ela acompanhou o religioso desde a chegada ao Recife até a morte, 25 anos atrás. A senhora sente a presença dele aqui? Com certeza, com certeza, com certeza. Isso aqui parece que a gente está vendo Dom Helder chegar quietinho, ou então ia atender alguém lá e voltar, né? Ele ia bem, ele mesmo, não permitia que ninguém atendesse a porta para ele. Ele que abria a porta? Para qualquer pessoa e qualquer hora. Vamos continuar conhecendo a casa? Pois é, aqui é a sala de visita, né? A chamada sala de visita, que Dom Helder dava o nome de sala do trono. Podia ser o pobre de rua, como podia ser o presidente da República, o embaixador, delegações estrangeiras, artistas, todas as pessoas eram atendidas aqui nessa mesa, da mesma maneira. E tem um detalhe aqui que chama a atenção, pessoal, é que Dom Helder era cearense, né? E como um bom cearense, ele não dispensava uma rede. E a gente tem várias fotos dele sentado nessa rede, conversando com as pessoas aqui. Luiz Gonzaga tocando para ele, Dom Helder se balançando e Luiz Gonzaga aqui na cadeira. A gente vai conhecer agora o espaço mais especial da casa, segundo a irmã Wanda, um espaço até místico, né? As pessoas, quando chegam diante do quartinho de Dom Helder, prestam uma reverência, se emocionam. É um lugar muito especial mesmo, né, irmã? Tem gente que chega, se ajoelha, chora, reza, pede para ficar mais um pouco, para a gente deixar, para eles rezarem sozinho, né? É de extrema simplicidade, né? A cama dos seminaristas, que ele pegou no seminário. Pequena. Pequena igual ao ocupante, né? Dormia de batina. E tinha mais um detalhe. Dom Helder só ocupava um lado da cama estreita, para surpresa da irmã Wanda, que insistia para que ele se deitasse no meio da cama. Eu deito pelo menos no meio. Ele disse, não, eu não posso. Eu digo, por que não pode, que o lado está desocupado? Aí ele disse, porque esse lado daí é o lado de José. José é o anjo da guarda dele, que ele batizou de José. Tudo permanece como ele deixou. Os santos na cômoda, os quadros na parede, a estante com livros em vários idiomas. Dom Helder comia muito pouco e dormia menos ainda. Passava as madrugadas em vigília. Dizia que no silêncio se encontrava com Deus. Isso ele tinha certeza absoluta. Aquele encontro era o momento principal, quer dizer, depois da missa, né? Porque para ele o momento mais sagrado do dia era a missa. Dom Helder celebrava missas diariamente e seguiu assim até o fim da vida. Homem de extrema fé, ele poderá ocupar um lugar nos altares junto com os outros santos. Frei Josiel Gomes é o postulador da causa de beatificação e canonização de Dom Helder Câmara junto ao Vaticano. Todo esse processo que estamos fazendo agora é para culminar justamente na declaração de beato. Para isso será necessário um primeiro milagre. Pós-beatificação, um segundo milagre para a canonização, ou seja, a declaração de santo. Esta aqui é apenas uma parte das cópias do material enviado ao Vaticano no processo de beatificação e canonização de Dom Helder Câmara. São mais de 63 mil páginas, 180 volumes, sem contar a documentação sigilosa. Aqui estão apenas os escritos pessoais de Dom Helder. As comissões do Vaticano vão ter muito material para analisar. O religioso já é considerado um servo de Deus. O processo de beatificação está em andamento desde 2015, por iniciativa de Dom Fernando Saburido, que na época era o arcebispo de Olinda e Recife. Logo que eu cheguei em Recife em 2009, as pessoas me pediam muito isso.
E eu tive essa sensibilidade pastoral, né? Porque de fato eu acredito que Dom Helder está no céu, é um homem exemplar para todos nós. Se a igreja vai reconhecer os méritos dele e autorizar que ele seja reconhecido como santo mesmo, para ir para os altares, isso aí é outra questão. Mas que Dom Helder é um santo, não tenho dúvidas disso. Caridade, humildade, muita fé. Dom Helder é um forte candidato a santo. Se me derem rosas, como estão dando, eu quero rosas para meu Deus, nosso Deus. Nós temos tudo o que é possível para que a igreja o reconheça como santo, né? Desde o testemunho de pessoas que conheceram, que conviveram com ele, uma documentação muito grande, muito densa. Isso ajuda muito na hora de a gente comprovar diante do Vaticano que esse homem viveu realmente em santidade. Para mim ele é santo. Desde em vida que eu já considerava Dom Helder um santo. Porque quando você vê como Dom Helder reagia, você não tinha dúvida não. Então um dia a gente vai ter Dom Helder no altar. Com certeza. De preferência logo aqui nessa igreja, em todas, né? Ele sendo reconhecido, ele tem direito a ficar em todas, né? Mas aqui com certeza. Amanhã, na última reportagem da série Os Dons de Helder, vamos ver como Dom Helder Câmara enfrentou um dos períodos mais difíceis da ditadura militar. Vamos também conhecer os grupos de estudo que analisam a vida e os documentos escritos pelo religioso. Relembramos hoje os 25 anos da morte de Dom Helder Câmara, um líder religioso que dedicou a vida à igreja e aos direitos humanos. Seu legado sobrevive em um acervo com vários pensamentos deixados no papel. São mais de 200 mil páginas que estão sendo cuidadosamente digitalizadas. Entre elas, muitas poesias. Quando houver contraste entre a tua alegria e um céu cinzento, ou entre a tua tristeza e um céu em festa, bendiz o desencontro, que é um aviso divino de que o mundo não começa e nem acaba em ti. Pouca gente sabe que Dom Helder foi poeta e muito inspirado. Escreveu mais de 7.000 poemas. Agora que a velhice começa, preciso aprender com vinho a melhorar envelhecendo e, sobretudo, a escapar do perigo terrível de, envelhecendo, virar vinagre. E Dom Helder tinha poesia nas suas veias, né? No seu sangue, na pele. Dom Helder conversava conosco de modo poético, vivia como poesia, se movia, ria, andava poeticamente. Os poemas são apenas uma parte da obra imensurável que o arcebispo emérito de Olinda e Recife produziu. Dom Helder dormia muito pouco, se deitava à tarde da noite e acordava com o despertador às 2 horas da madrugada. E era nessa escrivaninha que ele lia e escrevia compulsivamente. No silêncio e na solidão das vigílias, ele produziu uma obra literária colossal. As obras deixadas por Dom Helder estão bem guardadas num local mantido em sigilo, enquanto são organizadas e higienizadas para serem digitalizadas e ficarem a salvo definitivamente. A medida foi necessária depois que o instituto que preserva a memória do arcebispo foi invadido e teve equipamentos quebrados e roubados 4 anos atrás. O acervo reúne cartas, crônicas, discursos, palestras, mensagens, meditações. São mais de 300 caixas de documentos que foram guardados ao longo dos anos.
tudo que ele ousou falar e falou, ele tinha um registro, né, antes que ele pensava, ele se organizava, né, seja numa meditação, num poema, seja numa circular ou num discurso que ele iria proferir. Então ele escrevia, é por isso que hoje nós temos esse grande acervo, né, que é possível de pesquisar, é possível de perceber quem foi Dom Helder Câmara. É muito raro encontrar um acervo pessoal desse tamanho. E a grandeza não está só na quantidade. O acervo de Dom Helder reúne mais de 220 mil páginas que foram tombadas por um decreto do governo do estado para preservar essa obra de valor incalculável. O curso de História da Universidade Católica tem se dedicado a preservar este acervo. A gente precisa olhar para essa documentação como algo que está relacionado com a ideia de fragilidade. Então, a preservação, a organização, a digitalização dessa documentação nos coloca, né, diante da necessidade de olhar para essa documentação como algo que pode ser preservado para que pesquisadores e pessoas que admiram a história de Dom Helder possam ter acesso de forma democrática, já que ela fica disponível, né, como um acervo digital. A Companhia Editora de Pernambuco é parceira no projeto e digitalizou 120 mil páginas, tudo com extremo cuidado. Essa digitalização é feita num equipamento específico de captura fotográfica, ou seja, nenhum material é passado por scanner de tração, para não correr o risco de danificar, quebrar, cortar. As imagens também passam por tratamento para ganhar mais nitidez. O resultado são 16 mil fotos que contam a história de uma das maiores personalidades brasileiras do século XX. Um nome respeitado no mundo pela defesa dos direitos humanos e pelas reformas que ajudou a promover na igreja para aproximá-la dos mais pobres. Quando a gente fala em serviço de digitalização, é preservar a informação além do tempo. O material ele pode ser deteriorado, ele tem um tempo, mas uma vez que ele é transformado em formato digital, essa informação ela fica disponível sempre, para qualquer pessoa, gratuitamente. O esforço agora é para construir um novo centro de documentação, onde todo o acervo ficará guardado em segurança. O terreno já foi comprado. Nós queremos guardar em definitivo na sede nova do SEDOC, que vai ser construída esse ano e que vai dar oportunidade para que pesquisadores, professores, estudantes, jornalistas tenham acesso a esse acervo, também com um espaço para debates, palestras, cursos e toda a divulgação do pensamento de Dom Helder. Você me pergunta qual é a imagem que eu desejaria que ficasse em mim? É a imagem de um irmão de todos, porque temos o mesmo Pai e até irmão de sangue de todos, porque a todos nos remiu o mesmo sangue de Jesus Cristo. Imagens, palavras, pensamentos que merecem ficar para sempre. Não ensines a teu filho que as estrelas não são do tamanho que parecem ter, maiores do que a terra. São lâmpadas que os anjos acendem todos os dias, assim que o sol começa a escurecer. E agora vamos falar sobre Dom Helder Câmara, o bispo que lutou contra a ditadura militar com fé e sempre usando a palavra de Deus. Ele que foi um grande defensor da igreja simples, voltada para os mais pobres, pregava a não violência e agora caminha para se tornar santo da Igreja Católica. Direto do Recife, no Pernambuco, vamos acompanhar mais do legado desse religioso que tinha esse forte compromisso social. A repórter Simone Oliveira foi até a casa onde Dom Helder viveu até a sua morte. Vamos ver. De Dom Helder Câmara, que a Igreja Nossa Senhora da Conceição do Morro foi elevada à condição de paróquia no ano de 1974, 10 anos após ele ser nomeado arcebispo de Olinda e Recife. Natural do Ceará e um dos criadores da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
Dom Helder se autodefinia como humanista, integral e democrata cristão, um ativo defensor dos mais pobres e necessitados, ação que lhe rendeu várias indicações ao Nobel da Paz, além de outros títulos internacionais. Foi aqui, na Igreja das Fronteiras, no Recife, que Dom Helder viveu até a sua morte, no dia 27 de agosto de 1999, aos 90 anos. Hoje, o local abriga o Instituto Dom Helder Câmara, o IDEC. Dom Helder Pessoa Câmara foi um dos bispos mais importantes do século XX. Patrono dos direitos humanos no país, ajudou a fundar a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e está em processo de beatificação no Vaticano. Vamos saber mais sobre a história desse religioso tão importante na reportagem do Tarek Cardoso. Este é o Dom da Paz, conhecido por suas atuações em favor dos mais pobres, da democracia e da defesa dos direitos humanos. O servo de Deus, Dom Helder Câmara, nasceu em Fortaleza, no estado do Ceará, no dia 7 de fevereiro de 1909. Com apenas 14 anos de idade, iniciou sua caminhada vocacional, entrando para o seminário da Arquidiocese de Olinda e Recife. Dom Helder é cearense e se ordenou, fez toda a formação no antigo Seminário da Praia, em Fortaleza, onde foi ordenado sacerdote, mas ainda jovem padre, foi transferido para a Arquidiocese do Rio de Janeiro. E, estando no Rio de Janeiro, claro, teve a oportunidade de trabalhar ali em prol das famílias carentes, das pessoas mais necessitadas, e pelo grande destaque de sua vida e de sua doação, ele foi nomeado bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Ainda enquanto sacerdote, Dom Helder recebeu a missão de instalar o Secretariado Nacional da Ação Católica Brasileira, que foi precursora da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Em dezembro de 1950, ele apresentou uma proposta de criação da CNBB ao então integrante da Secretaria de Estado do Vaticano, Monsenhor Giovanni Battista Montini, que mais tarde veio a ser eleito o Papa Paulo VI. Dom Joel é atualmente o secretário executivo da CNBB e conta como Dom Helder Câmara se empenhou para dar vida a este projeto de comunhão, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A Conferência Episcopal, ela tem um objetivo maior de todos, que é, ao estabelecer a comunhão entre os bispos, permitir à igreja local melhor evangelizar, de acordo com as características do país. Esse foi, dito numa linguagem de hoje, o grande objetivo de Dom Helder. Já durante o pontificado de Paulo VI, Dom Helder foi ordenado bispo auxiliar do Rio de Janeiro em 20 de abril de 1952. E no mesmo ano foi fundada a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e ele passou a exercer o cargo de primeiro secretário executivo da entidade. Dom Joel comenta que a visão de Dom Helder com a CNBB sempre foi a de promover uma igreja em saída em nosso país. Dom Helder nunca pensou numa igreja apenas voltada para ela. Ele sempre pensou também uma igreja incidente na realidade social, humana, cultural. Olhava a organização interna da igreja para que a igreja pudesse servir melhor. Nesse sentido, na linguagem de hoje, você pode falar de Dom Helder como uma referência na defesa dos direitos humanos. Além da criação da CNBB, Dom Helder é lembrado por sua atuação em favor da liberdade e dos mais necessitados. Em 12 de abril de 1964, pouco antes do golpe militar, Dom Helder foi nomeado arcebispo de Olinda e Recife.
Além das atividades pastorais, ele atuou em movimentos estudantis, operários e ligas comunitárias contra a fome e a miséria. Teve significativa participação contra o autoritarismo praticado pelos militares durante a ditadura. Frei Josiel comenta que tudo o que Dom Helder realizou foi movido pela força da oração e de sua intimidade com Deus. Em 1969, Dom Helder recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade de St. Louis, nos Estados Unidos. Ficou conhecido internacionalmente pela defesa dos direitos humanos e, em 1972, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Recebeu diversos prêmios, entre eles o Prêmio Martin Luther King, nos Estados Unidos, e o Prêmio Popular da Paz, na Noruega. Dom Joel conta que teve a oportunidade de conviver com Dom Helder e aprendeu com ele 3 lições muito importantes. Primeiro é essa, é conhecer as pessoas, ser um pastor próximo às pessoas. Segundo, Dom Helder não perdia uma chance de rezar. Uma hora da refeição, ele estava lavando as mãos e ele falou alguma coisa que eu não entendi. Eu disse, o que o senhor disse? Está falando comigo? Ele disse assim, não, com ele. E apontou para o céu, né? Então ele dizia, eu conheci dessa oração dele, assim como eu lavo as minhas mãos, o meu coração possa ser lavado quando subir uma escada, fazei, Senhor, com que eu possa subir ao teu encontro e ao encontro dos irmãos. E a terceira, naquele tempo, pouco, não foi muito tempo com ele, mas qualitativamente grande, alegria, apesar de todas as dificuldades. O Dom da Paz, como ficou conhecido, Dom Helder faleceu em sua casa, no Recife, em 27 de agosto de 1999, devido a uma insuficiência respiratória decorrente de uma pneumonia. Atualmente, há um processo em tramitação no Vaticano que solicita a beatificação de Dom Helder Câmara. O processo nós o iniciamos em 2015, quando a Santa Sé nos deu autorização para a abertura oficial em Olinda e Recife. Em 2019, nós estávamos com toda a documentação pronta e levamos para a Congregação das Causas dos Santos, no Vaticano. Recentemente, a congregação nos solicitou que enviássemos para lá todos os documentos de autoria de Dom Helder. Para você ter uma ideia, são cerca de 60 mil páginas, escritos entre cartas, meditações, reflexões, retiros que pregou, programas de rádio que tinha por escrito. E toda essa documentação nós estamos recebendo no próximo dia 28, para que possamos remeter tudo isso à Santa Sé. E agora estamos aguardando somente a indicação de um relator por parte da congregação para podermos redigir a posícia, que é o documento, por assim dizer, final desse processo. Mas o processo, graças a Deus, está encaminhado e em breve nós teremos a resposta do Vaticano. Pede a teu filho que esta festa não termine aqui. A marcha final vai ser linda de viver.